Questão 131, prova azul, Enem 2019. Uma questão considerada por muitos como sendo a mais difícil daquele ano. Mas aqui a gente vai fazer simplesmente por regra de 3, tá legal? Antes de começarmos, se você quer ter acesso às resoluções em videoaulas de todas as questões de física do Enem dos últimos 10 anos, separadas por assuntos específicos, para você poder revisar e se preparar para a próxima edição do Enem, então acesse o nosso site, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá legal? Vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Nosso objetivo é descobrir qual o intervalo de tempo entre duas imagens consecutivas. Bom, a questão está falando que essa aeronave está tirando fotografias de um terreno. E essas são as posições no momento em que 3 fotografias são tiradas. Bom, o que acontece? A gente não vai precisar utilizar esses 3 instantes, uma vez que a questão só quer o tempo entre duas imagens consecutivas. Então, por exemplo, podemos pegar aqui a distância entre os instantes 1 e 2, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo slide para a gente poder ganhar espaço. Fininho, como é que eu vou descobrir o tempo com que essa aeronave sai do instante 1 para o instante 2, por exemplo? Que é, na verdade, o mesmo intervalo de tempo entre os instantes 2 e 3. Bom, primeiro a gente vai observar que a questão nos dá aqui a velocidade constante da aeronave, 50 metros por segundo. O que isso significa? Bom, uma velocidade constante de 50 metros por segundo significa dizer que a cada 1 segundo a aeronave vai percorrer uma distância de 50 metros. Então perceba que eu falei para você que a gente ia resolver por uma simples regra de 3, não é? Então, se nós soubermos qual a distância percorrida por essa aeronave nesses 2 instantes, que eu vou chamar essa distância de D, que inclusive eu vou deixar aqui na figura, ó, é essa distância que a gente precisa, aí a gente consegue descobrir qual é o nosso X da questão, que é o tempo entre essas 2 imagens consecutivas. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar descobrir quem é essa distância D. Se você observar bem a figura, essa distância D é exatamente essa distância que está aqui embaixo. Ó. E como é que a gente faz para descobrir essa distância? Bom, eu vou pegar esse triângulo, tá? Vou pegar aqui esse primeiro triângulo e vamos dividir ele em 2 partes. Bom, dividindo esse triângulo aqui em 2 partes, eu vou conseguir descobrir qual é a base desse triângulo, tá? Então vamos colocar ele aqui, ó, aqui embaixo. Então está aqui o nosso triângulo retângulo, né? Então é só a metade desse triângulo todo aí que você pode ver na imagem trazida pela questão. Nós temos aqui um ângulo de 45 graus, observe. Nós temos a altitude do avião, a questão deu, ó, 1000 metros. Então a altitude seria esse cateto oposto ao ângulo de 45 graus, 1000 metros. E a gente precisa descobrir aqui quem é esta medida que é o cateto adjacente, né? Que no caso aí seria a metade da área do terreno, né? Vamos dizer assim. Então o que a gente faz? A gente utiliza uma função matemática que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente. Essa função é a tangente. Então, pela tangente do ângulo de 45 graus, a gente consegue descobrir quem é esta base aí, uma vez que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 1000 e o cateto adjacente é esta medida y. Bom, eu sei que muitos já sabem, né? Como a tangente de 45 graus é igual a 1, então o cateto oposto é igual ao cateto adjacente. Mas vamos colocar aqui, que pode ser que tenha alguém que tenha dificuldade com a matemática, para ficar mais claro, tá? Então, 1 vai ser igual a 1000 dividido por y, e isto implica que o y vai ser 1000 metros. Bom, mas perceba que 1000 metros não é o comprimento do terreno. Os 1000 metros só são a metade, já que nós dividimos esse triângulo em 2 partes iguais. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 1000 metros, e do outro lado, ó, a outra parte, nós temos também 1000 metros. Em outras palavras, toda a base do triângulo é de 2000 metros, que é justamente o comprimento do terreno. Mas observe que a questão está falando que existe aí uma imagem sobreposta. O que é a imagem sobreposta, Fino? É simples, a aeronave tira uma foto e quando ela tira a segunda, tem uma parte da primeira foto que fica igual a uma parte da segunda foto, que é exatamente essa partezinha daqui, ó. Vamos colocar aqui em destaque, ó. Que segundo a questão é 20% do comprimento do terreno. Ora, se o comprimento do terreno, pense bem, é de 2000 metros, quanto é 20% de 2000? Vamos tirar aqui, ó. 20% de 2000 é a gente multiplicar 2000 por 0,2, tá? Então, quando você quer tirar um percentual em cima de um valor, é só você multiplicar o percentual pelo valor. Então, no caso aqui, nós vamos ter 400 metros. Pois bem, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos mudar a figura, vamos dar uma limpada nela, ó. Vamos dar uma limpada. Então, confere aí comigo, vai.
Essa medida aqui, olha só, é a medida que a gente precisa, D, para a partir daí descobrir o tempo. Esta medida toda aqui, ó, daqui para cá, é o próprio D. Agora vamos fazer o seguinte, acompanha aqui o apontador a laser, vai. Tudo isso aqui vale 2.000, tá? Mas eu não vou utilizar o 2.000, não é a minha distância. Mas se tudo isso vale 2.000 e a parte sobreposta vale 400, então é porque esse D aqui é 1.600. Como assim, Fino? Veja, acompanha o apontador a laser, ó. 1.600 mais 400 dá exatamente o comprimento do terreno, que é 2.000 metros. Então o que a gente precisa aí, o D, nós já encontramos, 1.600 metros. Então vamos voltar? Uma velocidade constante de 50 metros por segundo, como você já viu, significa dizer que a cada 1 segundo a aeronave percorre 50 metros. Mas, se ela percorrer, olha só, 1.600 metros, isso vai acontecer num tempo x. Pronto. Então, a partir daí, a gente pode simplificar um zero que está em cima com um zero que está aqui embaixo, fazer a multiplicação cruzada na regra de 3, né? Então, vamos aí fazer a multiplicação cruzada. E aí nós vamos ter que 5x é igual a 160, x vai ser igual a 160 dividido por 5, que dá 32 segundos. Portanto, o gabarito é o item B. Então tá aí a questão 131, prova azul Enem 2019.